Momento do Discipulado. Davi, que na Bíblia é tido como um exemplo para nós, valorizava o discipulado, mas isso depois de ter errado muito. Eu quero me referir a alguns trechos aqui do Salmo 71, um salmo em que supostamente ele escreveu quando já estava velho, e olhando para trás, ele lembrava de muita coisa, analisava a sua história e fazia propostas para o futuro. Eu creio que para nós isso é também um modelo, já que, independente da idade, o cristão nunca se aposenta. Na obra de Deus não existe isso, pelo contrário, com o passar do tempo nós deveríamos nos apressar mais ainda, não nos acomodar, mas o contrário, e remir o tempo. Não é o que eu vejo. A maioria dos cristãos de mais idade já estão parando, não há lugar para eles na igreja, a igreja também aparentemente não dá muita importância para eles, e eles vão assim como que se acomodando, cheios de experiência, vão se acomodando. É uma perda muito grande. Davi errou muito durante a sua vida. Nós não temos detalhes da infância de Davi, quem era a mãe de Davi e como foi a educação de Davi. Supomos que ele tenha tido muito problema na sua criação e no início, na infância. Mas aqui no Salmo 71 ele diz no versículo 5: Senhor, Tu és a minha esperança, a minha confiança desde a minha mocidade. Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno, Tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores continuamente. E para muitos eu sou como um portento, mas Tu és o meu refúgio. Interessante, não temos detalhes na Bíblia sobre a sua infância, mas Davi manifesta que desde que ele teve entendimento, conhecimento, ele valorizava a verdade, o caminho de Deus, e claro que na infância ele não podia escolher o Senhor, mas ele se lembrava que Deus o tinha escolhido e o guiava desde o seu nascimento. Agora, quanto a ele se apoiar em Deus desde o seu nascimento, é um pouco estranho. O que entendemos é que de alguma forma ele recebeu uma boa educação, apesar das circunstâncias, e não temos esses detalhes, mas imaginamos que ele sofreu na mão dos irmãos, que ele sofreu talvez alguma rejeição por parte do pai. Há muito mistério com relação à infância de Davi. Porém, na juventude, Davi, ali na adolescência para a juventude, ele já estava bem desenvolvido, amadurecido, bem forte aos 16 anos de idade, aproximadamente, quando enfrentou Golias. Ele cuidava de ovelhas, enfrentava animais selvagens, desenvolvia instrumentos musicais tipo flauta e coisas assim. Instrumentos de cordas que eram feitas com o couro das ovelhas molhado, depois enrolava, esticava, secava. Ele fazia cordas, até hoje cordas assim são utilizadas em instrumentos musicais de cordas. Davi desenvolveu instrumentos assim, a lira, a harpa, que é maior, e também instrumentos de sopro, e ele aproveitava o tempo dessa forma, como também
treinava a musculatura e, enfim, ele se desenvolvia para lutar. E ele aproveitou bem esse tempo. Não teve escola, não estudou, mas ele aprendeu muito na vida, a ponto de, aos 16 anos de idade, aproximadamente, já estar muito amadurecido, preparado para enfrentar uma luta como ele enfrentou contra o gigante Golias, e a seguir o rei Saul o colocou como chefe de tropas. Foi muita coisa em pouco tempo para Davi, mas se ele não tivesse tido a assistência do Senhor desde a sua infância, ele não chegaria lá. Mas aos 20 anos ele já era chefe de tropas e um homem importante no reino. Não era para ficar assim, porque Deus o fez descer daquilo para ser humilhado, para ter o seu eu quebrado. Mas o importante é que ele diz que desde a minha mocidade eu coloco a minha confiança no Senhor. Ele, na mocidade, digamos assim, aparentemente teve um encontro com o Senhor, tomou uma decisão, conheceu o Senhor pessoalmente e passou a desenvolver uma vida de comunhão com Deus, um relacionamento direto com Deus desde a mocidade. Isso é fundamental. Mas nós cremos que Davi vacilou muito, talvez por causa das privações, questões de autoestima, a rejeição pelo rei Saul, do casamento com a filha Merabe, muita coisa aconteceu e ele ficou muito machucado. Quando ele foi perseguido, as mulheres que ele arranjou, foi mais de uma no início, e depois ele, quando o rei multiplicou mulheres, isso não foi bom para ele. E talvez ele tenha feito isso espremido pelas circunstâncias, e isso foi talvez o ponto mais fraco na vida de Davi. Como um mulherengo, ele teve muitas mulheres, muitos filhos e não conseguiu desenvolver um relacionamento com os filhos. Deus o fez por causa de mulher também. A Batseba, entrar numa crise tão grande, ele ficou arrasado no país, já rei, como rei. Ele ficou envergonhado, ele ficou desprezado pelas pessoas, humilhado. Deus fez com que essa crise do adultério com a Batseba gerasse um novo coração em Davi, quebrantado, e aí sim, ele pôde começar tudo de novo com a mesma Batseba, tendo um filho que ele cuidou do filho desde cedo. Davi valorizou aquilo e, por causa desse cuidado, Salomão teve o que de melhor se podia ter na época de educação. Davi se dedicava pessoalmente a ensinar o Salomão, mas a mãe Batseba também. Além disso, Davi entregou o Salomão para o profeta Natã educá-lo. Portanto, o Salomão teve o que havia de melhor: uma mãe totalmente dedicada a ele, um pai que não se dedicou aos outros irmãos, mas se dedicou a ele. Ele conta isso em Provérbios no capítulo 4, o Salomão conta isso. E também o Natã, profeta, que recebeu essa incumbência e educou Salomão nos caminhos do Senhor. Isso foi essencial. Davi sonhava com isso. O Salomão foi uma espécie de realização do sonho de Davi. No versículo 18 deste Salmo 71, ele diz: não me desampares, Senhor, até a minha velhice e até as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Davi queria continuar e ele ficava muito triste por não ter um filho que fosse temente a Deus, que pudesse continuar aquele projeto, até que veio o Salomão. Quando veio o Salomão, Davi se realizou. Senhor, por tua misericórdia, agora eu vou ter um filho que possa continuar esse
projeto. E já no Salmo 72, esse Salmo 72 é um salmo de Davi dedicado ao Salomão. Ele começa assim: concede ao rei, ó Deus, ao rei, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. E passa aí a continuar essa oração que Davi fez a Deus em favor do Salomão. Oração, o Salmo 72, que Davi fez a Deus a favor do Salomão, para ele continuar no caminho da justiça e ensinar o povo naquele caminho. Nos primeiros anos de vida de governo de Salomão, 20 anos, Salomão andou nos caminhos do Senhor e continuou o projeto de Davi. O problema é que depois ele foi seduzido por mulheres, através de mulheres, pelo poder, pelo dinheiro, e atrás disso tudo entrou a idolatria, e o Salomão terminou os dias afastado completamente do Senhor. Aqui é interessante esse projeto de Davi. Ele, por fim, ao final da vida, valorizou muito o que ele não conseguiu fazer. No início da vida de marido, com os filhos, ele não conseguiu com os demais filhos e foram uma vergonha para ele. De alguma maneira eu lembro alguma semelhança com o Jó. O Jó era muito temente a Deus, se desviava do mal, mas aparentemente ele não conseguiu, talvez por causa da mulher, educar os filhos nos caminhos do Senhor. Pela descrição que temos no livro de Jó, nós depreendemos que aqueles filhos, os 10 primeiros filhos, não eram grande coisa. Tanto é que Deus permitiu que eles fossem mortos, todos eles. E na vida seguinte, nos mais 140 anos de vida que Deus deu para o Jó, então ele constituiu nova família, provavelmente com uma nova mulher, novos 10 filhos, e este sim, ele cuidou com muito carinho e dedicação. O Davi falhou na educação dos primeiros filhos, mas ainda teve de Deus a misericórdia de poder ter um Salomão a quem ele se dedicasse, para que ele pudesse ser preparado para ser um bom rei, e de fato o foi nos primeiros anos de reinado. Davi viu as dificuldades que ele sofreu quando pequeno, e por causa disso ele teve que depender de Deus. Davi não teve uma infância e uma educação normais. Davi sofreu traumas na sua infância. Isso fez com que ele se apegasse mais ainda a Deus. E depois, mais tarde, ele viu como também falhou no cuidado dos filhos de várias mulheres, e ele não sabia como resolver aquilo, chorava. Ele sabia do seu erro e chorava por isso. Vários salmos mostram essa realidade, mas depois ele teve, por causa do seu pecado também, mas a manifestação da graça de Deus, uma graça tão sublime, que a gente vê retratado no Salmo 51, que através da Batseba, ele pôde começar tudo de novo, e aí sim, uma história muito bonita, através do Salomão como filho, e os levitas, cantores e louvadores como discípulos. Davi morreu em paz, vendo a casa de Davi estabelecida, discípulos, louvadores, estabelecendo música no culto a Deus, e ele viu o poder civil se fortalecer nas mãos do filho Salomão. Ele morreu em paz, realizado, apesar de todos os seus erros do passado. Por isso ele é exemplo para nós. Meu irmão, você já errou muito até aqui, mas acerte daqui por diante. Deus tem muito para dar. Como Deus deu ao Jó,
Depois de tudo aquilo, quando ele já não tinha mais esperança nenhuma, Deus deu mais 140 anos de vida muito feliz e realizado. A Davi, depois do pecado com a Batseba, Deus começou tudo de novo e deu para ele aquela quantidade de discípulos, louvadores e o culto a Deus, e deu um governo forte nas mãos do filho. Deus honrou Davi, mesmo depois de ter errado muito, e isso é lição para nós, para entendermos a graça de um Deus que nos ama tanto assim.